Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Deixa eu ver se eu me acerto com esse negócio hoje. Vamos tentar. Uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. É sempre muito bom poder participar com os irmãos aqui do culto. A mesa está microfonada, né? Você bate. Faz parte, não se preocupa. Eu vou bater bastante, eu acho, mas vou tentar me controlar. Irmãos e irmãs, já que o Rocha pediu para orar por Viana e por Ponte de Lima, aproveita e ora também lá, né, por Faf, por Guimarães. Nós somos uma igreja e precisamos caminhar juntos, e inclusive em oração, não só no dia a dia, não só com as dificuldades, é claro que isso tudo faz parte, mas também em oração, que é um momento onde nós nos apresentamos diante do Senhor, apresentamos diante dele os nossos pedidos, as nossas súplicas. Então, orem por Guimarães e por Faf. Temos crescido para a honra e glória do nome do Senhor. Tem pessoas chegando em Faf, tem pessoas chegando em Guimarães. Semana passada, recebemos 8 pessoas ali, 6. Arthur, me ajuda, quantas? 6 pessoas lá em Guimarães. E eu estou finalizando o curso de batismo com algumas pessoas. Temos 4 pessoas por receber o batismo. 3 devem acontecer já em breve, na verdade 2 primeiro, depois mais uma e depois mais outra. A gente vai atendendo conforme a nossa capacidade também. E o Senhor tem chamado o seu povo, tem trazido, e nós precisamos de oração. De forma muito especial, na próxima semana, no próximo domingo, nós vamos receber em Guimarães o reverendo Sérgio Gini, que é o presidente da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Receberemos também o reverendo Caio Batista, que é o secretário de missões da nossa igreja. Eles dois virão a Portugal para conhecer as nossas igrejas aqui. Esse projeto de plantação que nós temos feito, esse desafio que o Senhor colocou em nossas mãos, e eles chegam só no domingo à tarde, então eles não têm como vir antes ou passar por aqui em dia de culto. Então eles vão chegar, vão direto para Guimarães, eu vou buscá-los e levá-los para Guimarães, e na segunda-feira, na outra segunda-feira, nós viremos para cá. Eles vão conhecer a igreja vazia, mas vão conhecer o espaço, vão conhecer a cidade, e é um momento muito importante para a nossa igreja, porque toda a questão administrativa, toda a parte institucional, nós vamos tratar nesses dias que eles estarão aqui em Portugal. Isso vai ser muito bom. É bom porque a igreja no Brasil olha para a gente e nos ajuda com algum recurso, com não só recurso financeiro, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, mas nos ajuda com um recurso institucional, falando, mostrando que nós estamos aqui. E da mesma forma que eu falei há pouco, a nossa igreja no Brasil começa a orar por nós aqui também. Isso faz muita diferença. E nós teremos essa oportunidade, então peço que os irmãos estejam orando também pela visita que nós receberemos. Eu não vou fazer propaganda para esvaziar a igreja aqui, mas quem quiser também assistir o culto em Guimarães, a gente sabe onde é, sabe o endereço, não, né, pastor? Não vai ter muito. É isso, tá? Mas assim, não disse quase nada, mas enfim, eles estarão conosco lá no próximo domingo. Então, o reverendo Sérgio e o reverendo Caio. Dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos então passar ao momento do culto onde nós nos deliciamos com a palavra do Senhor. Esse é um momento que na tradição reformada é o momento principal do culto, que é o momento onde nós ouvimos a palavra. Nós, durante o culto, nós cantamos, oferecemos ao Senhor os nossos cânticos, oferecemos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas,
nós pedimos perdão pelos pecados, nós pedimos aquilo que nós temos para Ele, e na palavra é o momento em que nós ouvimos a voz do Senhor. E hoje, a mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos se encontra no livro de Atos, no capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 16 a 23. E é a pregação de Paulo no Areópago. Atos 17, dos versículos 16 a 23. Eu uso a Nova Versão Transformadora, mas vocês podem acompanhar nas suas Bíblias, nas suas versões. E nós vamos então fazer essa leitura. A pregação de Paulo no Areópago, Atos capítulo 17, versículos 16 a 23. Certo? Vamos lá? De 16 a 23. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Transformadora, que é o texto que eu uso, mas vocês podem acompanhar na sua versão ou no texto que está sendo projetado. Vamos? Pode seguir? Vou chamar tem um especialista aqui para ajudar aí, Rocha. Aí, ó. Chegou o homem que entende do... Vai dar certo. Eu acho que eu já comentei com os irmãos, eu uso a Nova Versão Transformadora por ter uma linguagem mais recente, de mais fácil compreensão. Está aí, Atos 17, de 16 a 23, agora todo mundo projetando a mesma versão. Vamos fazer a leitura. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: Pode nos dizer de novo que ensina esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, mais uma vez, diante da Tua santa e gloriosa presença, nós pedimos a Tua bênção, ó Pai. Agora, sobre o texto que foi lido e será exposto, pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua palavra e que possamos sentir, ó Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem de transformação para as nossas vidas. Traga, Senhor, através da Tua palavra, novidade de vida para a Tua igreja. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo estava em Atenas e se deparou com essa situação desse texto que nós lemos. O que Paulo estava fazendo em Atenas? Como ele chegou lá? Bom, esse texto, ele relata já a terceira viagem missionária de Paulo.
Paulo já havia passado, plantado, já havia ensinado, e nesse momento Paulo estava em sua terceira viagem, passou por Tessalônica. Em Tessalônica sofreu forte repressão dos judeus, avançou para Bereia. Em Bereia estava ensinando, e em Bereia aparentemente a recepção foi melhor para Paulo. Paulo pregava, ele ensinava, e Bereia inclusive é uma igreja que tem uma marca muito interessante para nós, porque a palavra diz que os irmãos de Bereia, conforme Paulo explicava, eles pegavam as escrituras para conferir se era aquilo mesmo, se estava certo. A igreja de Bereia, ela tinha essa característica de consultar nas escrituras aquilo que estava sendo dito. E Paulo estava ali pregando, junto com Silas e Timóteo, em Bereia, quando os judeus de Tessalônica souberam que eles estavam lá, saíram de Tessalônica e foram chatear a vida de Paulo lá na Bereia. Aí o pessoal deu um jeito lá, correu com Paulo, falou: Paulo, vamos avançar porque não dá para ficar aqui. Levaram Paulo para Atenas. Silas e Timóteo, eles permaneceram ainda em Bereia. Alguns irmãos acompanharam Paulo, levaram Paulo até lá. E Paulo, quando chegou lá, ele deu um recado para esses irmãos, falou: voltem lá para Bereia e falem para Silas e Timóteo para que eles venham encontrar comigo o mais rapidamente possível. E Paulo continuou ali em Atenas. Chegando lá, começou a andar pela cidade, começou a conhecer o lugar e começou a se deparar com muitos altares, muitos deuses. Nós sabemos e temos até hoje a história da mitologia grega e sabemos a quantidade de deuses que eles têm na mitologia. E Paulo começou a andar e ver tudo aquilo e ficou indignado com aquela situação. E ele ia para a sinagoga e pregava em praça pública, até que ele foi levado para o Areópago. O Areópago era o nome de um lugar, mas também o nome que era dado para um grupo de pessoas que se reunia ali. Areópago era o nome dado para aquele conselho que se reunia. O Areópago, em Atenas, era o Supremo Tribunal. Aquele grupo, o conselho, eles tinham o papel de ser o Supremo Tribunal ali para julgar, para decidir as coisas que aconteciam, o que era certo ou não. E por algum tempo também, o Areópago era responsável por cuidar de assuntos da educação e de ciência. Nós sabemos também do cuidado que os gregos tiveram sempre com a questão da educação e os avanços que eles fizeram também na ciência já há muitos e muitos anos. Então, esse grupo era responsável simplesmente por esses 3 pontos. Era o Supremo Tribunal e cuidava de assuntos de educação e de ciência ali naquela época. Esse é o contexto do que acontecia nessa passagem que nós lemos há pouco. Foi assim que Paulo chegou lá e foi assim que Paulo pregou em Atenas. Eu gostaria de destacar alguns pontos hoje para falarmos a respeito desse trecho. Eu não li, obviamente, a pregação toda de Paulo, os versículos continuam descrevendo, mas nesse trecho que nós trouxemos aqui, o primeiro ponto que eu quero destacar é a indignação que Paulo sentiu com a quantidade de ídolos que ele encontrou. O texto no versículo 16, ele deixa muito claro isso. Enquanto Paulo esperava por eles quem? Silas e Timóteo, que havia mandado chamar. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Ao andar naquele lugar, Paulo se indignou ao ver a quantidade de ídolos. Nós vemos que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a instrução de que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Romanos 12
Versículo 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Paulo, ele não se conformou e ele já estava ensinando que nós não deveríamos nos conformar com as coisas desse século. Nós não deveríamos nos conformar com a forma de pensar do mundo. Nós não deveríamos nos conformar com a forma como o mundo vive. Aqui, Paulo se indignou. Se indignou, e a lição que eu trago para a minha vida ao ler esse texto é que nós precisamos manter os nossos olhos sempre abertos ao que nos rodeia. Quantos ídolos nós temos combatido hoje? Paulo viu aquela quantidade de ídolos e a quantidade de altares e encontrou um altar vazio e escrito ao Deus desconhecido. A idolatria era tanta e de forma tão grande e escancarada que até para aquilo que eles nem sabiam e nem tinham certeza, eles deixavam espaço e criavam ídolos e estátuas e tudo mais. A nossa realidade hoje, ela mudou um pouquinho. Hoje nós não temos tanto esse problema com imagens, com ídolos, apesar de existirem ainda, tanto que referi há pouco sobre a cultura grega como mitologia. Nós já temos isso muito claro, que se trata de um mito. Existem ainda religiões que efetivamente criam as suas imagens e esculturas. E às vezes a igreja para e quer combater simplesmente estátua, gesso, concreto. E nós não percebemos a quantidade de ídolos que são criados nos nossos dias. Ídolos de pessoas que não morreram ainda, que são vivas. Ídolos do esporte, ídolos da cultura, da música, atores, atrizes, na política. Meu malvado favorito, né? Todo mundo tem o seu... Todo mundo não, né? Alguns têm os seus políticos de estimação. Não, eu não tenho nenhum. Aí você fala de um, se você fala do outro, você vê que a pessoa muda até de cor. Tem. As pessoas criam ídolos hoje para si com os ídolos ainda vivos. Criam ídolos do esporte. Um jogador famoso, uma pessoa, uma celebridade, um cantor, uma cantora. E eu preguei essa mensagem hoje pela manhã em FAF, conversando com meu pai depois na volta. Ele falou assim, ainda tem os ídolos da igreja que você não falou. Pastores, líderes, que se tornam ídolos para muitas pessoas. Pessoas que seguem outras pessoas. Como nós temos olhado, como nós temos enxergado o mundo que está ao nosso redor e como que nós temos identificado os ídolos. Os ídolos gospels, seja lá como for, é gospels ou é gospels? Gospel, pronto. Cantor, cantora, pastor, pastora, pregador, pregadora, youtuber. São ídolos da mesma forma. São pessoas que muitas outras pessoas não seguem a Cristo, seguem aquela pessoa, aquele líder. Ainda que a princípio atrás de uma missão, atrás... São muitos os ídolos. Muitos. E nós temos nos conformado com isso. A igreja poucas vezes tem combatido esses ídolos. E quando combate, toma pedrada. E tem gente que não aguenta tomar pedrada. Que na hora que fala, é cancelado. Olha, até isso. E o papel da igreja de denunciar o pecado vai ficando cada vez mais em segundo plano. A gente tem outras preocupações, a gente tem outras necessidades. Paulo, ele não se conformou a ver aquela quantidade de ídolos e ele saiu pregando.
Ah, pastor, já sei, então, ó. A gente pega, se fecha, para de aceitar as coisas lá de fora, como tem igrejas, né, que são, enfim, tem igreja, que se dizem igrejas, que falam assim, não, não cantamos músicas para não criar idolatria para quem fez a letra da música. Não ouvimos, não tem equipe de louvor para não ter problema com equipe de louvor, aonde vai, com quem eu converso, não teve uma igreja que eu passei que não teve problema com a equipe de louvor. Faz parte, porque a música, ela chama a atenção das pessoas e ela transmite uma palavra, ela transmite, e é difícil de controlar. A gente tem que estar junto e tem que caminhar. Então a gente faz assim, a gente não tem equipe de louvor. Olha que bonitinho, ó, cantamos, eu entendo que foi por necessidade, mas cantamos lá em FAF também, tá tocando, o pessoal canta até mais afinado que a gente, pode ter certeza, tá gravadinho, bonitinho. A gente se fecha, não se expõe mais a essas coisas, para não criar ídolos. A gente não fala de política, a gente não fala de outros pregadores, a gente não fala de outras pessoas, e se isola, resolve o problema. Mas a gente cria outro. A igreja foi chamada para viver nesse mundo. Nós não fomos chamados para se isolar. Nós não fomos chamados para ficar guardado num cantinho, numa ilha, sem acesso à internet, somente os santos, esperando Jesus voltar. Nós fomos chamados para esse mundo, para viver aqui e para testemunhar lá fora o amor de Cristo. E o nosso desafio é viver nesse mundo e não se contaminar com ele. Inclusive desfrutando das coisas boas que nós temos aí. E principalmente desfrutando das coisas boas que nós temos em Cristo. O pastor falou há pouco da confraternização no rio para as crianças. Eu sou criança, eu vou para a água. Me chamar, eu vou, eu participo. Churrasco e rio, final de semana, esse calor que tá, pode ter certeza. Ah, pastor, mas pode? Quem que fez? Foi meu Deus. E ele fez para quem? Para a gente. Eu fui para a praia ontem. E sexta-feira é feriado próximo, eu vou de novo. Ah, mas não tem coisa para fazer? Tem. Depois da praia eu faço. Nós temos o desafio de viver nesse mundo e de desfrutar de tudo que Deus fez para a gente. Não temos que nos isolar, não temos que nos afastar. Nós temos que lembrar que Deus criou tudo e não há problema de desfrutar da criação do Senhor. O problema está em imitar o comportamento e os costumes desse mundo, porque isso nos afasta de Deus. Nós podemos estar em qualquer lugar, se nós não imitarmos o comportamento e os costumes do mundo, é o suficiente. Podemos ir para restaurante, podemos ir para a praia, podemos participar de uma festa de aniversário ou de casamento, podemos estar junto com as pessoas independentemente de onde elas estiverem. É para isso que nós fomos chamados, para conviver e levar a palavra para o mundo todo. Nós temos sim que olhar e não aceitar e não se conformar com os ídolos, mas não é com isolamento, ao contrário, é convivendo e não se deixar contaminar pela forma de pensar, pelo comportamento e os costumes do mundo. O segundo ponto que eu destaco nessa mensagem é que Paulo, ao ficar inconformado com aqueles ídolos, o versículo 17 conta o que ele fez. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Inconformado com a situação, Paulo ia para a sinagoga e Paulo pregava em praça pública. Essa é outra coisa que nós temos que olhar na nossa vida como cristão e na nossa caminhada como igreja, que é a importância de congregar, a importância de estar na igreja.
Em Hebreus 10, 25 diz: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Nós precisamos estar juntos como igreja para debater. É aqui o primeiro lugar onde nós devemos falar: irmãos, olha como que está lá fora, olha os ídolos que estão sendo criados. Esse aqui é o primeiro lugar, porque todos nós aqui buscamos, à luz das Escrituras, a resposta para a nossa forma de vida. Congregar, estar na igreja, estar junto com os irmãos é o primeiro ponto para discutir e debater. Não, pastor, eu não concordo com isso. Deixa eu falar para vocês, não sei se o pastor Rocha fala, mas eu vou falar. Vocês podem discordar dele. E pode chamar ele e falar: pastor, eu não concordo com isso, mas tem que ouvir o que ele tem para falar depois. Vocês não precisam concordar comigo. Pastor, com todo respeito, não concordo. Tá bom, por quê? Então tá bom, vamos conversar. Tem coisas que eu aprendo com vocês. Muitas coisas, não é pouca não. Porque vocês estão inseridos num mundo diferente do que eu estou. É o mesmo mundo, é o mesmo lugar, às vezes a mesma cidade. Mas o meu grupo de convivência é um e o de vocês pode ser outro. Vocês também têm muito a acrescentar para a gente. Não detemos a verdade e a verdade absoluta. Nós compartilhamos aquilo que nós aprendemos. E vocês podem trazer e devem trazer aqui na igreja. É lugar onde nós conversamos, onde nós debatemos, onde nós crescemos. E isso eu ainda destaco outro ponto, que é a importância de pregar a palavra mesmo para quem conhece. Tem gente que fala assim: ah, não, é inútil, não vou lá falar não, só tem crente lá, todo mundo já conhece a Bíblia. Nós precisamos continuar pregando a palavra, mesmo para quem conhece. Paulo, quando chegou naquela sinagoga, eu imagino Paulo chegando lá e falando assim: vocês não estão vendo a quantidade de ídolos que tem espalhado pela cidade? Vocês não estão vendo? Eu imagino Paulo debatendo com eles ali e falando: vocês não podem aceitar isso, como é que vocês aceitam isso? Vai contra as Escrituras. Não é isso que a palavra ensina. Nós precisamos pregar para quem conhece, porque às vezes a pessoa chega, aprendeu de forma diferente. Às vezes a pessoa aprendeu parcialmente. A pessoa teve um primeiro contato. Pessoas que seguiam outras pessoas, como eu falei dos ídolos há pouco, e que aprenderam coisas erradas, que ao invés de serem libertos pela palavra de Deus, foram aprisionadas em correntes de religiosidade, em ritos e rituais que sequer são relatados na Bíblia. Tem pessoas que tiveram um primeiro contato e se apaixonaram efetivamente por Jesus, mas aprenderam que se a pessoa não trouxer o dízimo, ela vai para o inferno, e a pessoa para de ir na igreja porque não dizima, porque não tem condição, porque perdeu o emprego. Outras pessoas que acham que não pode questionar o pastor, porque o pastor é o anjo da igreja, e o pastor é intocável. Ai de quem tocar no ungido do Senhor. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu sou humano igual a vocês. Só que as pessoas às vezes ouviram, acreditam e ficam aprisionadas nesses ensinamentos. E não são efetivamente libertas. E nós temos a função de pregar a palavra de Deus e com responsabilidade para libertar pessoas que continuam presas em correntes de religiosidade. Nós precisamos pregar para quem conhece. E precisamos pregar também para quem não conhece, que Paulo ia para a sinagoga, debatia, depois ele ia para a praça pública e pregava na praça. Nós pregamos com a nossa vida em todo lugar onde nós vamos. No trabalho, na escola, na família, nos amigos, no vizinho, no churrasco que a gente vai fazer na beira do rio. É o nosso papel de pregar também para quem não conhece. Tem gente que acha que missão é simplesmente ir para um lugar distante, do outro lado do planeta, na Ásia, na África, onde nem você fala a língua, nem eles falam a sua, e através de gestos você explicar e pregar para aquelas pessoas. Tem um monte de gente dentro das igrejas que ainda precisam ouvir a palavra de Deus.
Tem um monte de gente dentro da nossa família, na nossa casa, que precisam ouvir a palavra de Deus. Tem gente no nosso trabalho, na nossa escola. Nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus em todo o tempo, para quem conhece e para quem não conhece. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar nessa mensagem é que Paulo, ele chegou naquele lugar e ele apresentou o Deus desconhecido que aquele povo tinha um altar, mas não sabia quem era. E Paulo tornou então Deus conhecido para aquele povo. Muitas vezes nós partimos do pressuposto que todos conhecem a Deus, e isso não é bem assim. Como eu disse há pouco, dentro das igrejas tem pessoas que efetivamente não conhecem o Senhor, tem pessoas que continuam amarrados e não sabem o que efetivamente é Deus. E não sabem o que o nosso Deus efetivamente nos promete e nos dá. Tem pessoas que vão para a igreja buscando bens materiais, tem pessoas que vão buscando prosperidade, tem outras pessoas que vêm buscando cura, tem pessoas que vêm buscando um relacionamento saudável ou salvar um relacionamento que está em crise, tem pessoas que vêm somente por necessidade e não sabem o que nós pregamos efetivamente, o que o nosso Deus ele oferece de verdade. E o nosso Deus, ele oferece algo que nenhum outro Deus, falso Deus, porque não existem outros, poderia dar. Aqueles homens, quando ouviram Paulo pregando a respeito de Jesus e falando a respeito de ressurreição, falaram, o que é isso? Nunca ouvi falar a esse respeito. Ressuscitar, voltar dos mortos? Aí começou a história e Paulo foi levado para o Areópago para isso, para falar a respeito da ressurreição, porque o nosso Deus é o único Deus que efetivamente oferece vida. Os outros deuses não oferecem nada, oferecem bens materiais, oferecem soluções rápidas, instantâneas, mas o nosso Deus oferece vida e vida em abundância. O nosso Deus oferece vida eterna e nenhum outro Deus tinha isso no seu panfletinho, no seu cartazinho de benefícios em seguir aquele Deus. Somente o nosso Deus oferece vida. E a vida é algo que o ser humano busca desde sempre, que a gente não sabe onde encontrar. E Paulo chega falando que em Cristo há vida e vida eterna, há esperança, há expectativa. Essa é a diferença da nossa pregação, e ainda hoje tem pessoas que entram na igreja e não sabem que nós pregamos um Deus que oferece vida. Tem pessoas que vêm buscar uma ajuda imediata para uma necessidade temporária. Tem pessoas que vêm buscando respostas para banalidades da nossa vida. Tem pessoas que vêm buscando riquezas e bens materiais e esquecem de pensar no que virá depois. Nós pregamos e oferecemos um Deus que oferece vida e vida eterna. Nós não podemos partir do pressuposto de que todos que entram na igreja sabem o que o nosso Deus oferece, porque tem muitos ainda sendo enganados. Muitos ainda buscando ídolos e buscando coisas que acabam. Nós precisamos, então, assim como Paulo, mostrar que o Senhor oferece vida e vida eterna para todos nós. Esse é o nosso diferencial, é isso que o Senhor tem para nos oferecer, essa é a promessa que nós temos na Bíblia, é vida e vida eterna. Não temos promessas de prosperidade, não temos promessas de cura para as nossas doenças, não temos promessas de casamentos perfeitos e nem de filhos maravilhosos. O Senhor, por bondade, nos dá, mas a promessa que nós temos efetivamente é a de vida eterna. É isso que nós devemos pregar. E assim como Paulo, nós devemos continuar ficando indignado com os ídolos que se levantam. Devemos pregar nas igrejas, devemos pregar em praça pública, ainda que não seja numa praça literalmente, devemos pregar aonde nós estivermos e apresentar o Deus desconhecido e torná-lo conhecido. O nosso papel como igreja é, assim como Paulo, tornar o nosso Deus conhecido, um Deus que oferece vida e vida em abundância. Finalizando a mensagem, irmãos e irmãs, eu quero ressaltar o resultado que Paulo teve nessa pregação. Ainda no capítulo 17,
a partir do versículo 32, o texto diz assim: quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Não pensem que por estarmos pregando o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que as pessoas vão como cordeirinho baixar as orelhas e vir e seguir, e vir para a igreja, e a nossa igreja vai se encher. E agora que eu tive essa pregação aqui hoje, domingo que vem a igreja vai estar cheia, porque vocês vão... Não pensem que isso vai acontecer. Aquele povo, quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Como resultado, irmãos e irmãs, das nossas pregações, alguns vão rir com desprezo. Tenham certeza disso. Mas ainda assim, alguns crerão e alguns virão e então estarão na presença do Senhor. O nosso papel como igreja não é converter o mundo inteiro. Até porque quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é pregar e tornar o Deus desse mundo que não conhece o nosso Deus, que para eles é um Deus desconhecido, devemos torná-lo no Deus conhecido. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aceitar esse desafio de continuar se indignando com os ídolos que são levantados e que nós possamos continuar pregando o Deus, tornando-o conhecido, o Deus que dá vida em abundância através de Cristo Jesus, que entregou a sua vida ali na cruz do Calvário e depois a retomou e está vivo, assentado à direita do Pai, e um dia ele voltará. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo mais uma vez traga novidade de vida a nós através da Tua palavra. Que essa palavra, Pai, encontre em nosso coração terra fértil e que ela possa vir a florescer e dar frutos no tempo certo. E pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude para que nós possamos continuar com ousadia desafiando os ídolos que o mundo levanta e que nós possamos ainda com a ousadia essa do Espírito Santo, pregar, ó Pai, pregar para quem ainda não te conhece e fazer o Teu nome conhecido em toda a terra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos partir para a celebração da ceia? É por isso. Nós vamos celebrar então agora a ceia do Senhor e nós nesse momento cumprimos com uma das ordenanças de Jesus, que é celebrar a ceia até que Ele volte. Esse momento tem algo de muito especial para a gente. E nós, no momento de celebração da ceia, nós entendemos que o próprio Senhor Jesus se faz presente conosco. Ele está vivo, eu acabei de pregar falando a respeito disso. Ele está vivo e Ele serve, Ele nos oferece o seu corpo e o seu sangue para que possamos nos lembrar que Ele entregou a sua vida, que Ele morreu pelos nossos pecados
e também que ele venceu a morte e está vivo e voltará para nos buscar. A ceia do Senhor é um momento em que a mesa é posta e todos são convidados. A Igreja Presbiteriana, independente do Brasil, entende que a mesa não é exclusividade da nossa igreja. Então, todo aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador está convidado a participar da ceia conosco. Da mesma forma, entendemos que as crianças participam da aliança do Senhor. As crianças, elas caminharam com o povo quando eles saíram do Egito na primeira aliança. Jesus também acolheu e abraçou as crianças durante o seu ministério. E as crianças continuam fazendo parte da igreja e continuam fazendo parte da aliança do Senhor. Por isso, os pais que assim entendem podem ministrar também a ceia para os seus filhos e então participar do corpo e do sangue de Cristo. Entendemos também que não há transubstanciação. O pão é pão, continuará sendo pão. O suco é suco e continuará sendo suco. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é celebrando e participando da mesa como o Senhor fez lá com os apóstolos na noite em que ele foi traído. E Paulo lembra que na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que será entregue em favor de muitos. Comam dele todos, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, após ceiar, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem e bebam dele todos, e fazei isso em memória de mim. Quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos orar nesse momento. E quando nós oramos, nós não consagramos o pão e nem o suco. Porque o pão é pão, continua pão, o suco é suco, continua suco. Mas nós consagramos a nossa vida, nós vamos participar. Nós vamos agora participar do corpo e do sangue do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento. Vamos orar consagrando a nossa vida e então vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos e mais uma vez, ó Pai, te agradecemos pela rica oportunidade que temos de participar da ceia do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque nessa noite nós relembramos mais uma vez do sacrifício de Cristo. Relembramos, ó Pai, que o Senhor entregou sua vida na cruz. Relembramos, ó Pai, que o Senhor venceu a morte e ressuscitou, e através do teu sangue o Senhor estabeleceu uma nova aliança, dizendo que voltaria para buscar a sua igreja. Celebramos, ó Pai, porque pela sua morte nós temos acesso agora à vida que antes não era possível. Celebramos, ó Pai, porque agora em Ti nós viveremos eternamente na Tua presença. E por isso pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor que sonda os nossos corações, visite cada um, ó Pai. Perdoe os nossos pecados. Torne, ó Senhor, cada um de nós aptos a participar desse momento. E que assim, ó Pai, nós sejamos fortalecidos neste momento, nesse ato, com esse pão e com esse suco. Nós sejamos fortalecidos na esperança e na expectativa de que o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, ó Pai, por nos permitir participar. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como que é feito? Distribui lá. Os elementos serão... Isso. Recebam os elementos e aguardem para que possamos participar juntos. O sangue lavado e tendo puro coração,
os pecadores remidos por Jesus, com Deus comunhão. Almas se necessário nossa coroa por nós profundas as chagas. Todos receberam os elementos? Vamos então participar lembrando das palavras de Jesus. Esse é meu corpo que será entregue em favor de muitos. Comam dele todos, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, após ceiar, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem e bebam dele todos, e fazer isso em memória de mim. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por esse tempo e por esse privilégio de participarmos da tua mesa. E agora que estamos encerrando a nossa celebração ao Senhor, pedimos mais uma vez que o teu Espírito Santo venha cuidar de cada coração, cada mente, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, que o Senhor possa nos direcionar e que assim, ó Pai, nós possamos caminhar na viva esperança de que o Senhor está voltando para nos buscar. Que esse alimento, ó Senhor, que apesar de pouco na quantidade física, muito representa na quantidade espiritual, possa, Senhor, nos fortalecer nessa esperança e que com isso nós sejamos motivados a continuar pregando a Tua palavra para todos aqueles que necessitam. E assim, ó Pai, que o Teu Santo Espírito toque naquelas vidas e que nós possamos nos reunir como igreja sempre para louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado mais uma vez, Senhor, por esse tempo, obrigado por essa celebração. Fica conosco, nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, e conosco permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.